Oi, meu povo, tudo bom com vocês? Bom, hoje a gente vai falar acerca de uma coisa que me aconteceu tem algum tempo, quando eu estava na aula na universidade. Aconteceu que teve um colega meu que ele utilizou uma palavra ofensiva, né, contra os colegas e eu retruquei essa palavra e a gente quase entrou tipo num atrito, assim, numa briga. Depois eu me arrependi o porquê que eu entrei nesse atrito, mas a professora praticamente, vamos dizer, apartou a briga e vamos dizer, entre parênteses, que ficou do meu lado. Ela ficou do meu lado, ela me deu a razão, porque eu analisando a situação, eu tinha razão. Por quê? Porque na universidade todos nós somos iguais e nós temos que respeitar as pessoas, não podemos utilizar palavras ofensivas. E eu em nenhum momento também tinha lhe ofendido, mas depois eu me arrependi porque muitas das vezes não é dessa forma que tem que ser agir e tal. Mas o que veio me surpreender é saber que a professora que retrucou o meu colega era a esposa do meu colega. E eu fiquei tipo, que eu não sabia que o meu colega era marido da professora. Eles são bem mais velhos que eu, né? Mas eu estudo pós-laboral, então na universidade não tem idade lá. Você vai encontrar que a professora era a esposa dele. Mas não ficou do lado dela, ficou do lado da razão. E isso me fez pensar muito na história do rei Davi. Por quê? Porque rei Davi, Deus tinha um plano muito grande na vida do rei Davi. E o plano do Senhor era muito, muito, muito grande na vida do rei Davi. Davi era um rei que liderava Israel. Então, os filhos de Israel dependiam muito de Davi e Davi tinha esse plano divino do Senhor. Mas me lembrou da história da injustiça que Davi cometeu e da justiça de Deus na vida de Davi. Rei Davi teve um certo dia que ele bebeu, subiu lá no topo do trono dele e ele viu uma mulher tomando banho, se purificando, na semana de purificação chamada Batseba. Rei Davi desejou aquela mulher e não só pediu para os seus servos irem buscar Batseba e deitou-se com Batseba. Deitando-se com Batseba, Batseba engravidou, e cujo bebê era do rei Davi, porque não era do marido dela, porque o marido dela estava numa viagem. O marido dela era, vamos assim dizer, militar, era soldado do exército. Então, rei Davi, para encobrir aquele pecado, o que o rei Davi faz? Manda chamar Urias, que era marido de Batseba, para voltar. Só que Urias se nega. Então, rei Davi, como sabia que a pena de adultério era bem grande, rei Davi planeja a morte de Urias. E rei Davi se esqueceu de uma coisa, que Deus que está no céu, nada para ele é oculto, todas as coisas o Senhor sabe. E rei Davi pensou que Deus não iria ligar para aquele pecado, porque ele era o rei e porque o Senhor amava ele. Só que uma coisa que o rei Davi tinha esquecido é que o Senhor também amava Urias e que o Senhor também se importava com Urias. E o que o Senhor fez? Revelou tudo que o rei Davi fez no profeta. E o profeta foi ter com o rei Davi. Quando o profeta foi ter com o rei Davi, contou para ele uma história. Vamos dizer, um homem que só tem uma ovelha e você rouba essa ovelha desse homem. Que pena de justiça esse homem merece ter. E quando o profeta fala isso para o rei Davi fica indignado. Quem é esse homem? O que a gente pode fazer com ele? Eu vou castigar ele da pior forma. Isso não se faz. Não. E o profeta termina de dizer para ele assim: rei Davi, esse homem é você. Você roubou o que não era seu. Você almejou algo que não era seu. Eu não estou a dizer que o que aconteceu comigo na universidade tenha parecido com o rei Davi, mas o que eu estou tentando dizer para você é acerca da justiça. Que por mais que você ame uma pessoa e essa pessoa teve uma atitude errada, você precisa corrigir essa pessoa. Porque você mostra mais amor para essa pessoa corrigindo ela do que passando mão na cabeça dela. É a mesma coisa que o Senhor fez. Deus amava o rei Davi, mas o sangue de Urias chorava na terra. Deus amava Urias. Porque Urias era o filho de Deus. Urias era um homem que temia Deus. Urias era um soldado de Israel, era um homem reto praticamente dos olhos do Senhor. Só que o plano de Deus na vida de Davi era maior que o plano de Deus na vida de Urias. Mas Deus amava Urias. E Deus é Deus da justiça. Então Deus castigou o rei Davi conforme a sua justiça. O filho que Davi teve com Batseba faleceu e Deus bateu em Davi. Davi apanhou muita coisa de Deus. Davi perdeu muita coisa. Por quê? Porque ele desejou ter o que não era dele. Deus age em perfeita justiça, por mais que Deus ama você. E essa atitude que o apóstolo Paulo sempre nos recomenda no Novo Testamento,
Ele diz sempre para que nós cristãos, por mais que doa dentro do nosso coração, quando está dizendo assim, já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim, está dizendo que você tem que ter atitudes parecidas com a de Cristo. Seu filho errou contra o próximo, por mais que você ame o seu filho, você precisa corrigir o erro do seu filho. Você precisa fazer o seu filho pedir desculpa. É isso que eu tinha visto numa história de uma mãe, que a filha praticava bullying na escola. A filha praticando bullying na escola, a mãe, quando soube que a filha praticava bullying na escola, porque a outra menina era pobre, não tinha o que vestir, a mãe dela pegou todas as roupas da filha, porque a mãe tinha condições, e doou para aquela menina que não tinha o que vestir. E fez a filha dela pedir desculpas naquela menina. Porque a mãe, dessa forma, está lhe ensinando que praticar bullying não é bom. Não faça no outro que você não gostaria que fizesse com você. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ser duro com você. Mas não é porque eu não te amo, é porque eu te amo. É por isso que Deus fala. Não é que Deus não ama Davi, é por Deus amar Davi, por isso que Deus age com justiça. Porque Deus nos ama de uma tal maneira, por isso que Deus age com justiça com cada um de nós. Que cada ação que a gente faz, que cada coisa que a gente pratica, a gente precisa pagar. A justiça de Deus é uma forma e uma representação perfeita do amor do Senhor. Porque Deus sabe que o ser humano precisa pagar, precisa ter consciência das suas ações. Porque se Adão tivesse pecado, se Adão pecou e Deus tivesse mantido Adão lá no Jardim do Éden, Adão não saberia lidar com isso. Deus iria passar a mão na cabeça de Adão e da Eva, assim, ó. E não está certo. Não é sobre passar a mão na cabeça do seu filho que você vai lhe mostrar que você ama ele. Mas é sobre você mostrar para ele que está errado. É sobre você ensinar ele a pedir perdão. É sobre você ensinar ele a se desculpar. É sobre você ensinar ele o ato de humildade, a reconhecer o seu erro. Aí você transforma ele num homem e numa mulher de caráter. É a mesma coisa que Deus fez com Davi. Deus teve que utilizar régua para bater em Davi, para Davi aprender. Davi tinha que pagar. E então o que aconteceu? Caiu a desgraça sobre a casa de Davi. A filha dele foi abusada pelo filho dele. E isso é a forma perfeita de mostrar amor, sim. Não é que eu não te amo, eu te amo. E eu te amo tanto, por isso que eu preciso te ensinar a viver. Por isso que eu preciso te ensinar as etapas da vida. Por isso que eu preciso te ensinar você a se tornar uma pessoa justa na terra. Por isso que eu preciso te ensinar você a redimir a sua mão. Por mais que doa, você precisa ensinar. Quando no livro, na Bíblia diz assim, que pais, ensinai os vossos filhos a andarem no caminho do Senhor, porque quando cresçam, não se desviem dele. É sobre isso. É sobre ensinar o seu filho a agir sempre como Cristo agiria. Sempre com justiça. Sempre com justiça e caridade. Quando o apóstolo Pedro briga, ele corta a orelha do outro, Cristo o quê? Automaticamente lhe retruca para lhe ensinar que não é daquela forma que se vive. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo, me sigam aqui no TikTok para mais vídeos como esse. Um beijo e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.